E aí, meu povo, começamos mais um ExudaCast e hoje a gente vai falar de um assunto que há anos atrás existia uma milindragem, vamos falar assim. Ah, não tinha tanto conhecimento, mas sempre existiu conhecimento, mas pouco era falado nas mídias. E eu vou falar contigo agora que tá aí, tu ainda não se inscreveu no canal da Exuda, tu ainda não seguiu a gente na rede social do Instagram, no ExudaCast, e nem sequer pesquisasse a gente no Spotify. Porque esse episódio você tá assistindo aqui na terça-feira, mas amanhã você já pode escutar no Spotify. Então vai lá, ExudaCast, digita direitinho. E quando tu estiver fazendo uma corridinha, lavando um prato, varrendo a casa, tu pode escutar o ExudaCast, já que não tem tempo pra parar uma hora ali no YouTube. Mas eu queria falar agora com quem tá na minha frente. Queria desejar um boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada pra vocês que estão aí, mas para as senhoras que estão à minha frente. Tudo certinho, professor André. Tudo Muito boa noite, boa tarde, bom dia pra senhora. Porque o que acontece? É uma pessoa, antes de a gente falar da convidada, é uma pessoa que aperreia. Mas é um aperreio bom. Ah, ainda bem. É um aperreio bom. É uma professora. Eu gosto. Existem os dois lados da moeda. Como eu faço marketing da faculdade de Exuda, existem dois lados. Existem professores que, famoso, não ligam muito e cobram bastante. Tem os professores que ligam e cobram. Então, tipo, ela quer um trabalho muito bem feito, não só do marketing, mas dos seus alunos, e quer que isso seja mostrado. Tipo, eu trabalho e eu quero que isso seja mostrado. Isso é muito massa. Bom, você Isso é me muito vê massa. assim. Não, é legal, professora. É legal, isso é muito Que bom. massa. Tipo, a senhora quer que os seus alunos sejam mostrados. Ó, eu ensinei e eles estão felizes com o que eu ensinei. E pra mim isso é muito legal. Claro. Como ex-aluno e hoje fazendo marketing de uma instituição de ensino. Professora, hoje a gente vai falar de um assunto que é delicado e ao mesmo tempo tem que ser muito falado. E a senhora trouxe uma convidada que a senhora já jogou o patamar dela lá em cima. Já. A gente, antes de entrar no office, falou, não, isso aí é desenrolado. Isso aí já sabe fazer tudo. Tu tá falando aí, mas ela aí não precisa nem falar nada, só dá bom dia que ela vai tocar o ExudaCast sozinha. A gente que vai escutar ela. Exatamente. Somos aqui coadjuvantes. Show de bola, com certeza. E com mais desse assunto, quem tem que falar assim mesmo é ela, que é a Polly Fittipaldi. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada pra você, Polly. Um bom tudo pra todos. Bom tudo. Bom tudo. Um bom tudo. O melhor que eu posso dizer é: oi, meu povo e minha pova. Tô aqui de novo com vocês. E vamos falar daquilo que a gente veio falar. O tema da minha vida, o tema da minha militância, o tema que me move, que é o autismo. A gente vai falar hoje sobre mães atípicas, ativismo e amparo jurídico. E aí eu brinquei aqui no off, ela falou, não tem como falar do autismo se não falar da parte jurídica. Isso. E é difícil a gente pensar nessa lógica. Não, falar de autismo a gente vai falar de saúde. Vai falar de... Mas ela falou, não tem como se não for falar dessa parte jurídica. Mas antes de a gente entrar no tema, eu queria conhecer um pouquinho da Polly. Pode ser, professora? Pode ser, pode ser. Polly, quem é de fato a Polly? A Polly é mãe de quem? Então, a Polly nasceu, né? Como Polly, né? Cheia das variáveis. Mas eu sou hoje o que sou graças a Ângela e Pedro, que são meus filhos gêmeos autistas univitelinos. Hoje são homens adultos com 18 anos, que são a razão de eu ter me transformado, passado por um processo bem doloroso da transformação pós-diagnóstico, e que hoje são a minha mola propulsora. Eu digo que eles sempre são uma mola, porque a mola a gente pensa, né? Sim. Mas esquece de pensar que a mola ela pode ser o que alivia, pode ser aquilo que te impulsiona. A mola tem essa questão. Essa variante. Então, eles são a minha mola, e eu digo mola propulsora, porque eles nunca fizeram nada que não me jogasse pra frente. Bom. Muito bom. E hoje, pra gente falar da parte jurídica, a gente trouxe a nossa professora. Professora, vamos fazer uma apresentação sua. E eu queria saber da André antes de ser advogada. Antes de trabalhar com direito. Eita. E o porquê? Porque a gente tem que ter um... Antes de começar tudo, a gente tem que saber. E a Andréinha, né? O que é que ela fazia da vida? Era uma menininha levada? Ah, não, era quietinha? Perturbava muito? Eu Como não é? acho que é quieta, não. Eita, vamos lá, né? Bom, as pessoas me enxergam, cada um me enxerga ou enxerga o outro de uma maneira diferente, né? Mas sempre fui uma criança e uma adolescente muito contestadora, né? Muito ciente daquilo que eu queria, muito resoluta e buscando o meu espaço, o meu lugar, sabe? A minha individualidade. Antes de escolher direito, né? Eu
sempre gostei da aula, então em escola, né, na minha época de adolescente e também na época de faculdade, sempre gostei de estar, né, nesse lugar de ensino, aprendizagem, de troca, porque como eu digo, o professor ele não só ensina, mas ele aprende cada dia. Não só o assunto que ele está dando aula, mas enquanto ser humano também nas trocas com o outro que está em sala de aula. Então eu sempre gostei dessas trocas, eu sempre gostei de estar com gente, né? A escolha pelo direito é uma escolha, de certo modo, influenciada pelo meu pai, que também é advogado, né? Quem eu vi trabalhar e lutar também na área dele, não é a mesma área que a minha, que eu sou civilista, mas um homem muito aguerrido. E também eu sou filha de uma mulher muito ciente da sua condição feminina e muito resoluta. Então, foi dessa simbiose dessas duas pessoas incríveis, né? Que eu vim ao mundo. Estreiei. Estou aqui. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu sou uma mãe também, mas eu sou mãe de duas crianças típicas, né? Diferente de Polly, que tem outra experiência. Eu sou mãe de duas meninas, uma de 12 anos, Manuela, e Helena, de 10 anos. Crianças incríveis, com desafios também, porque independentemente das suas questões, né, somos seres humanos e cada um com seus desafios. E mãe é aqui, mãe está para isso, para se dar a mão, né, e se ajudar. Show de bola. E aproveitando a palavra mãe, eu queria entender um pouquinho do que é o termo mãe atípica. Você falou um ponto agora que foi mãe típica. E a mãe atípica? Qual o significado? O porquê dessa palavra? A mãe atípica é só para quem tem um filho autista? Então, é esse o ponto. O que seria a mãe atípica? Deixa só, eu vou só introduzir, você também fala. Você chegou a um ponto, logo no início da tua fala, né? Dizendo que era um assunto muito melindroso. E, de fato, né? A gente passa, pelo menos a minha geração, passa por uma transformação muito grande de ter medo de falar sobre... falar errado sobre a pessoa, no momento em que também a gente passa por várias formas de dizer. Então, o autismo, por exemplo, é doença, é síndrome, como é que eu falo? A pessoa é uma pessoa especial, né? Eu costumo dizer que eu também sou uma pessoa especial, todos nós somos especiais, né? Então, não é correto chamar, né, um neuroatípico de especial. Você é especial, eu sou, ela é, todos nós somos. Alguém tem, ele tem a síndrome de Down, por exemplo, ou autismo, ele é portador de, né? A gente porta bolsa. Eu porto uma bolsa, eu porto uma chave. Então, assim, como falar não é fácil. Realmente não é fácil. E é uma área que a gente busca para quem procura conhecimento e falar corretamente. Isso é importante, não só de quem parte, mas de quem recebe. Principalmente de quem recebe, que já vem de uma dificuldade muito grande de inclusão. Então, a gente parece que é pouco dizer assim, fulaninho porta tal coisa, né? Porta determinado adoecimento ou síndrome, mas para quem recebe é importante. Eu acho que o importante para a gente é estar aberto a conhecer, sabe? E a gente vai errar, vai acertar, porque a linguagem é dinâmica. Então, o que hoje a gente dizia não era da mesma maneira que se falava antigamente e vice-versa, e daqui talvez a 10 anos as coisas mudem também. Então, eu acho que é sempre estar aberto ao conhecimento. A ideia das mães típicas e atípicas, né, de crianças típicas e atípicas, vem desse lugar, né, de mãe que tem filhos que têm uma deficiência ou que tem uma neuroatipia ou não. Então, está nessa forma mais mais dinâmica de falar, tá? E ao mesmo tempo não preconceituosa e sabendo que o típico é o típico que a sociedade classificou naquele momento, né? E o atípico é o que é diferente daquilo que a sociedade costuma dizer. Exatamente. O que é esperado é você entrar naquela caixinha, naqueles padrões. Se você não está naqueles padrões, você é atípico. Você não é comum. Você não é o corriqueiro. E a professora falou, e eu tô aqui, ó. Graças a Deus, graças a Deus. Porque não é comum você ter
hoje em dia, pessoas que consigam transmitir e ensinar em sala de aula com tanta facilidade os termos corretos. Não porque existe o certo ou o errado, porque a gente está num período de desconstrução. Sim. Eu digo sempre, eu sou uma capacitista em desconstrução. Por quê? Porque eu ainda vou errar e vou errar muito. Eu não sei de todas as deficiências, eu não sei de todas as síndromes, eu não sei de todos os transtornos. Então, em algum momento, eu vou cometer, sim, uma gafe e vou dizer, me desculpe, como é que é pra fazer? E tá tudo bem. E eu não vou endoidar por isso. Tenha certeza que eu não vou endoidar. Da mesma forma que eu digo sempre às pessoas quando vão conversar comigo. Aí fica com... Um dedo. Como é que eu falo? Eu faço, vamos fazer o seguinte? Aqui, eu e você, a gente pode falar do jeito que você quiser. Eu vou entender que você está tentando se comunicar comigo, que você não está sendo preconceituoso, racista, intolerante. Vou falar no tranquilinho. E se sem você medo. for, eu vou dizer, ó, esse termo aqui não é legal tu falar. Aí primeiro eu libero a pessoa na cabeça dela saber que eu não vou ser julgado. Aí quando ela fala, eu faço, pronto, eu posso te ensinar agora, pronto, esse termo aqui, vamos usar esse aqui, essa palavra que é mais legal, vamos usar essa aqui que é mais legal. Porque o que está acontecendo muito, principalmente com a internet, vamos pegar todo mundo e vamos jubilar todo mundo, vamos pegar todo mundo, cancelar todo mundo. A política do cancelamento, ela não é inclusiva. É melhor você ir na didática. E a questão da mãe atípica, existem duas coisas que agora já estão se formando. Antigamente, há 2 anos atrás, a mãe atípica era a mãe de uma pessoa com alguma atipicidade. Hoje a gente tem a mãe da pessoa atípica e a mãe atípica. E quando a mãe se descobre que ela tem algum T, um S ou um D, seja um transtorno, uma síndrome, um distúrbio, uma deficiência, ela é atípica. Aí agora a gente tem a mãe da pessoa atípica. Veja, a maternidade é atípica, beleza. Mas a mãe atípica é a pessoa. É a própria. Vê como o negócio é tão dinâmico, como a senhora falou. Isso. Então a gente precisa ter tolerância. Ô, Polly, agora uma pergunta bem direcionada é que a gente vai falar de o tema é ativismo. Eu sei que seu ativismo começou a partir do momento que você teve seus gêmeos, mas não foi no nascimento. E aí, quando que começou esse ativismo? Essa é o calcanhar de Aquiles, né? Se eu chorar, a culpa é dele. É o seguinte, eu sou filha de militar e eu sou uma pessoa que nasci e cresci dentro do quartel. Assim como a professora André, eu tive, graças a Deus, uma mãe que me tirou de dentro daquilo ali. Eu sou nascida de 79, eu tenho 46 anos, final da ditadura. Então, dentro do quartel, o que você acha que a ditadura era ruim no Brasil, dentro do quartel era muito mais rígido. E aí, eu tinha que estar sempre dentro do quadrado. Eu lembro muitas vezes da minha mãe gritar, ir em algum lugar e dizer, cala a boca! Eu dizendo alguma coisa, porque eu sempre fui do rompante de não aceitar determinados absurdos e ter o senso de justiça muito aguçado. E chegava pra mim, cala a boca, senão seu pai vai preso. Porque era ditadura, era dentro do quartel e podia realmente acontecer. E aí você vem desse cenário, dessa criação, uma mulher que vai ter 2 filhos e os 2 filhos com algum tipo de especificidade, certo? Como é que você encara isso? Você vai conseguir facilmente aceitar aquilo? Não, não vai. Aí você vai cair no luto do diagnóstico. Ai, Polly, mas você tá dizendo que seu filho morreu. Não, calma. O que morre não é o filho tá lá, ele continua igual, ele vai ser sempre a mesma pessoa. O diagnóstico não define quem ele é. E essa é a grande jogada. O que morreu foi a minha expectativa. Porque quando a mãe tá lá, gravidinha, coisa linda, ela já tá pensando em como vai ser a escola, em como vai ser o casamento, em como vai ser os 15 anos, em como vai ser tudo. Na cabeça da mãe tá tudo pronto, planejado. Ela só vai trabalhar para aquilo acontecer. Quando chega o diagnóstico, entra essa fase do luto, porque tudo aquilo que ela tinha experienciado na mente dela não vai ser como ela pensou em 100% dos casos. Então, o medo de começar do zero vem a sensação do luto. Eu demorei 10 anos para aceitar que meus filhos tinham qualquer tipo de transtorno. Então, se a gente botar no papel, faz 8 anos. 8 anos. E aí, o que é que acontecia? Eu chegava na escola, a escola dizia assim, mas seu filho tem nojinho de tinta. Eu disse, Chegava em casa arretada, ia no supermercado, comprava 2 litros de tinta, chegava em casa, vamos brincar de tinta. Quando brincava de tinta, melava, não sei o que, filmava, chegava na escola com toda a grosseria do mundo, porque eu não estava aceitando. Era a minha forma de dizer eu estou certa e vocês estão errados. E chegava para a professora e dizia assim, você que é incompetente, não sabe lidar com meus filhos. Quando na realidade não era. Não era uma questão de incompetência. Era ela não ter a técnica e meus filhos não terem o diagnóstico. Eu estava sendo grossa. Então, quando eu aceitei o diagnóstico, eu fui ao fundo do poço e voltei.
Sabe o Papaléguas? Ele corre, aí tem um coiote atrás, pronto. Aí o Papaléguas passa, né? Do teu tempo? Não sei se todo mundo que tá assistindo é desse. O Papaléguas Peguei. Pegou. Calma. O finalzinho. o Calma. passarinho que corre Não, eu peguei lá. as reprises, né? Que passavam no SBT. Brincadeira. Então, o Papaléguas é um passarinho que corre muito rápido e vem Sim. um coiote atrás dele. Então, ele passava de um cânion, de um lado pro outro, com aquele vão. O coiote, como não tinha a mesma velocidade, quando ele tava no meio do Ele cânion, caía. ele caía. Aí sabe aquela sensação do... Pronto. Essa queda, eu senti ela várias e várias e várias vezes. Até que eu entendi que as pessoas que estavam chegando ao meu redor eram pessoas que eu ia transformar em penas. Mas não a pena da dó, a pena do pássaro. E eu ia fazendo feito Ícaro e criando as minhas próprias asas. E aí foi quando eu fui fazendo a minha mudança. E aí eu mudei a chave, porque eu só consigo ser 100%. Eu não consigo ser 50-50. Ou tudo ou nada. Não existe meio copo. Ou ele tá cheio ou ele tá vazio. Pra mim, a medida sempre é toda. Não existe meia verdade. Ou a verdade é inteira ou ela é mentira. E eu não consigo ser meio ativista. Eu não consigo aceitar pela metade. E não é que diga assim, Paulo, então você aceita, você acha lindo. Não, odeio o autismo. Odeio E o entrar autismo. nesse ponto aí. Odeio o autismo. 2 semanas atrás estamos numa polêmica na E eu fui internet. uma das pessoas que eu disse, respeito e agradeço a todas as pessoas que militam em prol das causas autistas. Mas se eu pudesse desligar o autismo dos meus filhos, eu teria desligado. Não por mim, porque eu já sofri tudo que eu podia sofrer. Pelo que eles podem e estão sofrendo, muitas vezes até sem saber, de tanto que eu os protejo. Mas se eu pudesse desligar o autismo deles, eu desligaria. Para que a vida deles fosse mais fácil. Porque a gente ainda tem muitos olhares tronchos, a gente ainda tem muitas pessoas que não entendem, não buscam entender, não tentam se adaptar, não tentam ser legais e que em algum momento eles vão sofrer e muito com isso. Preconceito, a discriminação, o capacitismo, etc, etc. Ah, professora. Não, ela disse que ela ia chorar aqui. A professora tá chorando. Eu segurei, professora, treinei. Você segurou. Ela mas eu segurou não até consegui. agora porque eu vou vir pesado aqui, tá, gente? Mas eu não consegui aqui pela sua fala. Ô, Polly, você falou num tema, que era um tema que eu ia puxar, que foi do Marcos Mion. Sim. Ele falou que ele, vamos assim, a grosso modo, ele não desligaria o autismo do filho dele, puxando o seu gancho, né? Ele não desligaria o autismo do filho dele. E eu tenho na minha família casos, mais de um. Eu sou o irmão mais velho. Não é atípico, mas foi uma decisão muito ruim da parte da minha mãe e do meu padrasto, de 2 irmãos homossexuais. Então, tipo, minha mãe foi uma loucura. De, eu vou pagar uma mulher, só pra você ter uma noção. Entendi. Então, tipo, são contextos... Mas faz parte da criação Da- dela, entendeu? E da atipia social, né? social. Aí, infelizmente. Nessa questão social dos olhares, Isso. do contexto de lidar, dos meninos chegar pra mim, pô, estão tirando onda comigo. Eu falar, não, se estressa não, você tem que ser melhor. E aí o ponto que eu quero falar é, em relação à mudança de chave. Você disse que com 10 anos aconteceu isso. Mas existiu um caso, um movimento, essa mudança de chave começou em que momento? Onde você se enxergou. Porque você disse que o coiote caiu mais de uma vez. Como ele batia na parede e ele não conseguia pegar o papaléguas. Mas até você se tornar o papaléguas e botar as pessoas que são contra ou têm uma visão errada disso, de coiote, qual foi essa mudança de chave? Qual foi a ocasião, o caso em si? Porque eu entendo que sempre tem um divisor de águas, né? Então, quando eu recebi o papel preto no branco, né, do primeiro filho, porque eles são gêmeos. Então, a avó deles disse, você não quer aceitar o diagnóstico? Tudo bem, eu vou levar pro médico. Eu fiz leve. E eu dei um jeito de fugir, não fui pro diagnóstico do meu filho, que é do Ângelo, que é o mais velho. Quando ela chegou em casa, ela chegou com o papel, eu digo, danou-se. Depois que chegou o preto no branco, não tem mais pra onde correr. Preto no branco é documento, e documento a gente leva a sério. Aí, me tranquei no quarto, passei a minha noite de terror. Quando eu acordei, eu disse, tá, e agora, daqui pra frente? Hoje tem a consulta de Pedro. E eu fui pra consulta de Pedro. Quem me deu o maior esporro da minha vida foi a neurologista, doutora Vanessa Vanderlinen, a quem eu sou extremamente grata. E ela disse, se você é a pessoa que está atrapalhando o desenvolvimento do seu filho, saia da frente e deixe quem quer tratar, tratar. Eita. Aí eu olhei Um pra cara soco no dela. estômago. Pra uma mãe. Imagina,
você é a pessoa que está causando o atrapalho de vida do seu filho. Há 10 anos. Isso é mais pesado. Há 10 anos você atrapalha seu filho. Aí eu, tá bom. Ok. Quando eu saí de lá, eu já saí assim. Ok, eu tenho que fazer o quê? Porque agora eu não vou mais atrapalhar. Mas eu não só tenho que andar pra frente, como eu tenho que recuperar o tempo que eu atrapalhei, que eu perdi da vida deles. Vê, que confusão. Isso. Deixa eu só abrir um ponto aqui, para não deixar ruído. Às vezes, os médicos, os neurologistas, psicólogos, profissionais da área precisam ser bem duros. Precisam. Se ela não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse mudado. Por isso que eu digo, eu sou extremamente grata. Então, às vezes, não é uma indelicadeza do profissional, mas, na verdade, um choque de realidade. Porque, por vezes, a pessoa que está perto, mais próximo, que é uma mãe, que é um pai, e que não está conseguindo entender, ela precisa ter um momento realmente de choque de realidade. E, de fato, alguém precisa fazer isso. Ainda bem que ela fez, né? E deu certo. E que deu certo. Graças a É Deus. o famoso, a vida não é um morango não, hein? Não. Exato. Acorda, né? E aí, quando eu cheguei, eu disse assim, tá, o que é que eu tenho que fazer? Ela, você tem que procurar esse tratamento, assim, assim, assado. Eu, tá, beleza. Aí liguei pro plano, querido, fofo. É quando chega a parte de dizer jurídica. assim, não tem como você falar de autismo sem falar de jurídico. Porque existem três coisas na vida que um autista tem que ter. Terapia. Porque sem terapia ele não consegue se adequar ao mundo. Não vamos ser os românticos, bonitinhos, bestinhas que vai dizer que o mundo tem que se adequar. Não. O mundo tem que fazer algumas adequações, porque a gente tem que se adequar a todos. Não Sim. a A nem a B, a todos. Então, algumas adequações, sim. A gente tem que desconstruir algumas narrativas, sim. A gente tem que melhorar como ser humanos. Mas eles têm que ter terapia. Depois, eles têm que ter um bom advogado. E para terminar, eles têm que ter uma boa mãe barraqueira. Mas calma, a mãe barraqueira não é aquela que chega só simplesmente gritando, batendo panela, não. É aquela mãe que não vai desistir. Exato. Ela não pode desistir, porque desistir não é opção. A gente não tem a opção de desistir. Então, tem a mãe que vai conseguir tudo na base do grito? Tem. E ela tem o seu valor. Tem a mãe que vai estudar e que vai ser a advogada, a perita. Vai ter. Sabe? E querendo ou não, a gente se torna um pouquinho de tudo. Eu aprendi um pouquinho de TO, aprendi um pouquinho de psicologia, aprendi um pouquinho de direito, aprendi um pouquinho de psicomotricidade, aprendi um pouquinho de fonoaudiologia. Aba, e aí... Tudo. Mas eu fiz curso de aba. Eu fui fazer curso de aba para eu poder aplicar 24 horas nos meus filhos. Então, hoje você diz assim, o que é que você acha que mudou na vida do seu filho? Tudo. Tudo mudou. Por quê? Porque eles sofrem aplicação de aba enquanto estiver de olho aberto. Ele está acordado na escola, tem um acompanhante terapêutico. Saiu da escola, vai para a clínica. Chegou em casa, tem a mãe aplicando o tempo todo. Mas o que é isso? É o voltar ao maternar de 1900 antigamente, quando a gente era bebê, né? Que a mãe dizia, faça, e você não fazia, faça. Antigamente a gente apanhava, hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem outras técnicas. umas outras técnicas, uma barganha, uma troca. Mas essa foi a mudança da minha chave. Foi chegar e dizer assim, ou você sai da frente e deixa quem quer fazer, ou assuma. E o importante aqui, acho que a gente esqueceu de falar, né? E que Polly é estudante de Direito da casa, Gabriel. Então, ela é aluna nossa. Ela que não se... Não, eu perguntei, ela que não falou. Não, eu esqueci também. Ela que não falou. Na realidade, você perguntou quem é mãe Polly. Não, eu perguntei quem era Polly, Mas vamos dizer, ela é aluna nossa aqui da faculdade do curso de Direito, segundo período. Segundo período da noite. Eu sou formada em Relações Públicas, bacharel em Comunicação Social, habilitada. Depois eu fui fazer o curso de aba para aprender a lidar com os meus filhos. E depois de brigar muito, de ir para Brasília, de fazer todo tipo de movimentação, de mobilização, de criar um movimento, eu entendi que quando cheguei em Brasília só tinham duas coisas que valiam a pena para o autismo, que era você apresentar um CRM ou uma OAB. Como eu não tenho nem grana, nem tempo de vida suficiente para fazer um CRM, opção B, OAB. Tá vendo? O CRM é mais pesado. É mais pesado. Infelizmente, ele é mais pesado. Não, é mais caro, é mais pesado, demora mais tempo. E daqui que eu conseguisse me especializar no que eu precisaria me especializar para poder fazer realmente uma defesa
dentro do Congresso? Talvez até você nem teria, não sei, pelo pouco que eu conheço, perfil para CRM. Eu acho que você tem perfil para OAB. Ela tá puxando a sardinha pro lado dela, que eu tô ligado. Ela tem perfil, ela é comunicadora. Eu tava vendo aqui que eu peguei umas perguntas, mas só pra eu não descredibilizar, Sim. eu queria fazer uma pergunta, e aí eu queria a pergunta das duas. Porque eu ia falar de mãe no sentido de mitos. Sim. Existem mitos tanto das mães típicas quanto das neurotípicas, divergentes. Então, quando a gente fala de mitos, quais são esses mitos? Tipo, a gente pode citar, eu vou citar, que é porque eu pesquisei, tava parado o celular pra citar, então pra citar. É, porque a cabeça, a cabeça não tá tão boa, aí tem que pedir um suporte. Tem que pedir um suporte aqui. Então, mas o meu filho nunca vai falar. Mito. É mito. Quer dizer, calma. Depende. Não, mas assim, a gente não pode estereotipar, né? Se você for pensar, não, meu filho nunca vai falar. Meus filhos tiveram uma coisa chamada poda neural. Eles falaram e evoluíram normalmente até 1 ano de idade. Depois eles tiveram uma poda neural que acontece na cabeça de todo mundo, a sua, de todo mundo, seja típico ou atípico. E a gente não tem como prever. É quando o cérebro diz assim, esse caminho aqui está gastando energia e eu não preciso gastar energia nesse caminho. Ele vai lá e corta. Puf. Então ele teve uma poda neural e nessa poda neural eles calaram a boca. Eles falavam mamãe, papai, dá, vem, tudo igualzinho a um bebezinho de 1 ano sem autismo. 1 ano eles calaram a boca. Eu digo, pronto, agora deu certinho. O que foi que deu aí? Na minha cabeça jamais passou que era autismo. Na minha cabeça, sabe o que passou? E eu nunca disse a ninguém. Esses meninos tiveram um AVC. Mas era o que eu entendia. Chega a ser engraçado, né? Buscando justificativa, aí eu disse, né? Não tem problema. Você não quer falar, você não vai falar, não tem problema. Mas comigo você vai se comunicar. E aí eu ensinei Libras. Mas eles sabem até hoje? Eles desaprenderam os sinais, mas os ABCDs... O que é que acontece em relação à criança, né? Eu sou mãe, aqui eu tô falando agora como mãe, não como advogada. Existem os padrões, né, de comportamento. Então, quando a gente tem um bebezinho, vai pro pediatra, o pediatra começa... Exatamente, chamado marcos do desenvolvimento. Então, o que é que um bebê de 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano precisa fazer? Então, o marco de sentar, o marco de falar, o marco de virar-se, né, no colchão. Então, são marcos que vão mostrando o desenvolvimento. Claro que isso é um padrão. Né? Não significa dizer que quem não definiu, não teve aquele marco, é tal coisa. Não é isso. Porque somos seres humanos e somos diversos. Mas existe ali estudos, por volta de tantos e tantos meses, uma realidade de um marco. Então, isso é interessante porque a pediatra vai dizendo para a mãe para ficar atenta a esses marcos e, obviamente, correr com algum diagnóstico ou alguma especialidade médica quando é necessário. Em relação a esses mitos e verdades, né, eu tenho uma filha que falou com menos de 1 ano de idade e ela já estava muito avançada quando entrou na escola. Desenroladinha. Desenrolada. Né? Então, ela falava... Deve ter sido a segunda, vê. Não, foi a primeira. Olha. Grande Helena, né? Não, Manuela. Não, então, Manuela, quando entrou na escola, 2 anos de idade, ela tinha já frases e orações compostas e complexas. Então, eu disse, meu Deus, se a primeira tá assim, a segunda deve falar demais, porque tem um estímulo da primeira. A segunda, a Helena, entrou na escola e eu disse para a professora assim, se ela apontar para a água, por favor, não deixe ela morrer de sede. Porque ela não falava quase nada. Quase nada. A segunda, com 2 anos de idade. Então, e tem alguma neurotipia? Não. Mas é do ser humano. Então, pior que hoje as duas inverteram. Essa de 2 anos, essa que não falava, eu acho que ela estava guardando. Ela tomou água de janeiro. Então, assim... Eu disse, minha filha, você estava aguardando 2 anos para soltar lá na frente. Mas essa menina teve um desenvolvimento tão grande entre os pares na escola. Sim. Com 2 meses, ela já estava falando tudo quanto não falava. Então, por quê? O estímulo dela não era só com uma criança dentro de casa e com os adultos. Ela precisava estar no meio social. E ela é uma criança muito mais social do que a primeira. Ela precisava estar inclusa. Ela precisava estar inclusa com os pares. E ela é assim até hoje.
Então, Essa é de humanas, gostei da. então, se você pegar uma e dizer assim, senta ali naquele cantinho, vai ler, ela, a que falou muito no início, ela é bem mais calma. Ela senta ali de boa, vai ler, Polly. Agora, aqui não falou no início e agora que fala demais, ela gosta de gente. Ela gosta de estar no meio das pessoas. E uma criança... Mãe complet- falando de filho, É, né? mãe, Enfim, se deixar aqui. Bora mãe falar, falando de bora. Então, assim, são crianças diferentes, do mesmo pai, da mesma mãe, né? Pelo menos de nascimento, mas a gente nunca é a mesma mãe. A gente nunca é. Eu sou o mesmo RG, mas eu não sou a mesma mãe de Helena que eu sou a Manuela. Então é diferente, porque me pega em momentos de vida diferentes e são pessoas que querem, precisam de uma mãe diferente. A Sim. mãe que vai estimular a Helena não é a mesma mãe que vai estimular a Manuela. Porque cada um tem uma necessidade diferente. Exatamente. Você tocou É. num ponto que é a questão que o médico diz algo que vai acontecer, que pode acontecer em Os períodos, marcos. os marcos. E aí eu vou pegar o gancho da Polly, que foi da expectativa. Principalmente hoje, eu tô pegando a realidade de hoje, porque eu fiz uma pesquisa aqui e me deu dicas do Sim. que eu poderia perguntar. E eu tenho certeza que as mães de hoje, vamos dizer assim, do tempo de Polly ativista para cá, com 8 anos, já tinha internet. Sim. Sim. Então a facilidade de ver uma busca de, com 3 meses ele já tem que estar assim, não sei o quê. Não era nem um pediatra, era o Google que Isso. dava. Hoje é o chat GPT. Isso. Então, eu vou entrar nessa questão da tecnologia agora. Então, o quanto a tecnologia hoje está atrapalhando, principalmente quando se trata do atípico. Porque eu tenho, assim, a minha visão é que tem gente se tratando com chat GPT para fazer consulta de psicólogo. Infelizmente. Tem gente fazendo isso. Tem. Pode dar uma olhada para baixo assim. Mas é uma realidade, infelizmente. Infelizmente tem gente fazendo isso. Da mesma forma que eu sei que tem gente que tá fazendo uma consulta, eu tenho certeza que tem gente que tá chegando pro chat falando: olha, o meu filho, ele tá assim, assim, assado. E o chat tá falando: seu filho tem TDAH, que não sei o quê, papapá. E cláusula ali, o preto no branco da pessoa foi o chat GPT que respondeu. Isso. Não pode. E aí é esse o ponto que eu queria falar. O quanto tá ajudando, mas também tá atrapalhando nesse caso. Tá. Você tá me perguntando em relação a diagnóstico. Ou em relação a tratamento. A tudo. A tudo. A tecnologia nesse Vamos sentido. lá. A tecnologia, ela ajuda de uma forma positiva você a ter o start de procurar quem se deve ser procurado. Um médico, um terapeuta, um profissional. Porque não adianta ser o chat GPT que vai diagnosticar, porque o chat GPT, ele não está convivendo, vendo e acompanhando realmente os relatos, os marcos, o dia a dia daquela pessoa, certo? É imprescindível que se diga que para você ter um diagnóstico correto, você tem que passar ou por um neurologista ou um psiquiatra infantil na primeira infância, certo? Quem deveria ter a habilidade de fazer isso e diminuiria absurdamente o nosso congestionamento, a falta de agenda, os pediatras. Mas para o pediatra poder fazer isso, ele precisa estar capacitado para isso. O CFM diz que qualquer médico, CFM, Conselho Federal de Medicina, diz que qualquer médico que se sinta capacitado e preparado para dar o diagnóstico, ele pode. Só que a gente esbarra de novo na burocracia e a gente precisa do advogado de novo, porque quando a gente vai buscar os direitos daquela pessoa que foi diagnosticada por um médico que não é neurologista ou psiquiatra, aqueles direitos eles não são aceitos, tá? É questionado o laudo do médico que não tem essas formações. Isso é um absurdo. Se a gente tem um bebezinho, a gente leva para onde? Pediatra. Eu vou levar para o psiquiatra por quê? Eu não tenho a menor noção de que existe um psiquiatra infantil sendo mãe de primeira viagem. É verdade. Então, quem tinha que me dizer, teu filho tá me dando sinais assim, assim, assado, vamos investigar? É o pediatra. Se o pediatra ele está capacitado, ele vai conseguir laudar e vai conseguir começar Ele vai o enxergar tratamento. da melhor E maneira. aí vai ser cumprido a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que diz que o diagnóstico precoce é um direito. Então, se a gente não tem isso, a gente já tem um combo absurdo de todos os diagnósticos, não só do autismo. Embora... Ô, Polly, termine, desculpa. Não. Embora. Eu acho que entra um fator aí que é importante, né? Como mãe também aqui, e também eu presto serviço a algumas escolas. Entra a escola como uma agente que ajuda e auxilia bastante nesse diagnóstico. Porque
muitas vezes, a gente hoje geralmente coloca os filhos com 2 anos, mas outras mães ou outras famílias necessitam voltar ao mercado de trabalho, não tem muito apoio. Então, às vezes, a partir dos 6 meses, a gente já coloca, algumas famílias já colocam em hotelzinho e tudo Crechezinha. mais. Em crechezinha. Então, esses locais educativos, né, seja uma escola regular ou seja uma creche, né, ajuda e auxilia bastante porque estão com a criança. E lá, por vezes, deveria ter psicólogos, psicopedagogo, né, capacitados para chegar para a mãe, se o pediatra não falou, mas ao mesmo tempo, o pediatra tem um recorte de uma fala, né? A escola é um local bem adequado, porque está meio expediente, ou às vezes um expediente inteiro, 2 expedientes com a criança. Segundo ciclo social. Exatamente. Então, a escola tem um papel importantíssimo nesse diagnóstico, né? Então, colocar aqui a importância das escolas estarem bem servidas com profissionais capacitados e qualificados para esse diagnóstico precoce. E como colocou Poli, a gente tem uma legislação nacional, também os estados têm legislação. A gente tem em 2012, a Lei Berenice Piano, que foi uma mãe ativista, né? Por isso que recebe a Lei 12.764, recebe o nome dela, porque foi uma lei que instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com TEA. TEA é transtorno do espectro autista. E aí é importante dizer, né, que em relação à internet ou em relação à busca por diagnóstico via ChatGPT e tal. Faça isso não, pelo amor de Jesus. Então, é complicado essa via, porque para a gente, para um médico diagnosticar uma pessoa dentro do espectro, né, não é fácil. Não existe um exame de sangue, né? Não existe, como não é uma doença onde eu vou deixar um rastro no corpo da pessoa, como um exame sanguíneo, então a análise é clínica, né, e comportamental. E outra coisa, quando a gente fala de espectro do autismo... Eu tô tão feliz. O espectro, ele vem dentro de uma perspectiva feito um arco-íris. Por isso que o nosso... Sim. O cordão, né? O cordão do autista, ele é um quebra-cabeça de várias cores, porque a gente está dentro de uma atipia difícil de diagnosticar, porque não existe um padrão. Todo autista é dessa maneira. Todo autista vai andar de ponta de pé. Eu conheço inúmeros que não andam de ponta de pé. Né? Todo autista tem problemas com toque, não tocam. Eu tenho autistas que já sentaram e me abraçaram, né? Um beijo aqui para muitos, né? Que eu gosto e adoro. Minhas filhas estudam numa escola completamente inclusiva, que é o Instituto Capibaribe, e de um relacionamento fantástico, né, com crianças atípicas. Então, eu só tenho que agradecer, não só na formação das minhas filhas, mas na formação de Andréa como mãe, de uma realidade, né, que a gente estava dizendo há pouco, de pessoas da minha geração que não sabiam nem falar ao apresentar uma criança. Eu lembro que minha filha mais velha, Manu, tem uma amiguinha na sala que da Rafinha, né? E eu fui falar com a mãe e dizer assim, como é que eu abordo? Eu queria aprender. Como é que eu abordo? É a coisa mais legal de fazer. Né? Como é que perguntar eu falo? não ofende. Eu não queria ofende. que as pessoas entendessem não. isso. Perguntar não ofende. Como é que eu falo? Né? E eu me lembro uma vez que a gente estava viajando e estava fora do estado e apareceu uma criança no meio de outras, num hotel, e que tinha os olhinhos puxados. Igual a uma criança com Down, né? E aí, minha filha mais velha, disse assim, parece Rafinha, não é? Eu disse, pois é, bem parecido. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar agora? Essa criança tem 2 anos e meio, como eu vou abordar? Então, eu fui em busca de informação. E assim, a gente pode desenvolver uma relação fantástica com mães atípicas, de grande parceria. Eu tenho grandes parceiras nessa área. E as crianças também. Todo mundo só tem a ganhar. E,
enfim, a gente tem legislação nacional, a gente tem legislação estadual, né? Várias. Aqui do estado de Pernambuco. Nós temos, na verdade, um guarda-chuva de leis que regulam a relação do mundo com o autista e do autista com o mundo. O autista, ele é uma pessoa com deficiência. A gente tem, desde 2015, um estatuto. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está dentro desse guarda-chuva que tutela, que protege os direitos do autista. Também a gente tem legislação específica para autista, não só nacional, mas também estadual. A gente tem decretos, a gente tem não só leis propriamente ditas, mas em sentido formal, como a gente diz em direito, mas a gente tem um arcabouço de regulamentações que servem às famílias e o autista, né? Então, desde, por exemplo, é necessário que toda escola aqui no estado de Pernambuco tenha cartazes, né, visíveis de que, com dizeres específicos que o decreto estabelece de que aceita crianças autistas e que não pode negar a matrícula. Que já aconteceu. Oxe, Até hoje, aconteceu, quase. acontece todos os Até dias. hoje acontece. Infelizmente. Acontece Não, é todos porque os assim, dias. tem casos que são mais graves, ou não, mais midiáticos, vamos dizer assim. São midiáticos. São né? mais midiáticos. Depende de quem. Depende da mãe barraqueira. Isso. Depende da mãe barraqueira. É Meu bem amigo, isso. esse cabelo azul não é por nada. Mas é justamente isso. E já aconteceu, inclusive, de eu ter que intervir em relação a uma escola do estado. E a gestora de uma unidade de Paulista, a criança estava saindo do nível fundamental e indo para o ensino médio. E quando você sai do fundamental, você é municipal. Quando você vai para o ensino médio, você vai para o estadual. O estadual agora, toda a rede é ensino integral. Ou Correto. seja, de manhã Ou é de integral tarde, ou é semi. de manhã e de tarde, ou de tarde e de noite. E a diretora disse que não ia colocar o menino lá não, que ele tinha que ir para de noite no EJA. Eu passei 40 minutos brigando com essa mulher. O nome dela é o mesmo nome da minha avó, Elza. Tem o menor problema de dizer isso. E ela não queria matricular. Aí a mãe chegou pra mim, Polly, pelo amor de Deus, preciso que o Mobiliza me ajude. Eu disse, tá, como é? Eu disse, vá lá na escola. Quando você chegar na escola, você liga pra mim. Se eu não conseguir resolver com ela por telefone, eu vou pegar meu carro e vou lá e vou tentar com ela ao vivo. Se eu não conseguir dessa forma, a gente vai sair de lá direto pra delegacia, tá certo? Aí a mãe tá certo. Quando a mãe ligou, eu tava em viagem. Tava dando uma palestra em Caruaru. A mãe ligou e disse, não tem problema. Parei, disse, vamos resolver isso aqui. Foi 40 minutos brigando com a mulher e dizendo a ela, veja, você tem que colocar o menino. Mas ele tem que ir pro EJA. Eu disse, não tem que ir pro EJA. Ele tem que ficar no horário normal, como qualquer outra pessoa. Porque o direito de matrícula dele é garantido. Se você matricular qualquer pessoa depois dele, eu vou lhe prender. Porque se existe uma vaga, seja na escola pública ou privada, aquela vaga também pode ser ocupada por um autista. Sim. Ela não é uma vaga reservada. Não é reservado para A, B, C, não. Teve vaga, é vaga para autista. Ah, mas aqui a nossa escola a gente não tem capacidade. Eu disse, o problema da capacidade eu resolvo depois. Eu quero que a senhora faça a matrícula. Vamos por um problema por vez. Se a senhora matricular, eu garanto que eu, junto com a mãe, a gente vai fazer todo o percurso para conseguir o acompanhante do filho dela, se for preciso, se tiver prescrito no laudo, se tiver determinado, se for feita análise, se ele realmente precisar de um acompanhante terapêutico, ou se ele precisar de um acompanhante especializado, de educação especializada, a gente vai conseguir. Mas o seu papel é fazer... Eu não vou matricular, se a senhora vai. Depois de 40 minutos, ela fez, eu vou matricular porque eu quero. Eu disse, não, minha senhora, a senhora vai matricular, porque senão a senhora vai presa. Matricule, pronto. Eu disse, a senhora vai presa, porque a senhora tá na sua obrigação. Aí é quando chega a mãe barraqueira. Você tem que entender um pouquinho de tudo pra poder brigar. Até de barraco. Mas tem que saber... Calma. Eu sou uma Não barraqueira. é barraco de falar, é sua. Não. Primeiro que eu não altero a voz pra ninguém. Que eu não vou perder minha razão. Ela aporta a razão. Exatamente. Peguei a referência. Aí. Não vou. Eu vou simplesmente dizer, ó, você vai ter que fazer e pronto, acabou. Você não quer fazer não, tá bom. Então eu vou buscar quem vai mandar você fazer. Porque todo porco tem um dono. Calma, Morinha. Tá vendo? Calma. Veja, e é uma questão muito séria, proibir, né, ou dificultar a matrícula de um aluno, seja autista, seja com outro tipo de Qualquer atipia, tipo de deficiência, deficiência. enfim. Porque isso serve não só para escolas públicas, como também para as escolas particulares. E as privadas são muito piores. Muito piores. Porque eles não só negam a matrícula, o acesso, como eles escanteiam, como eles dificultam, Segregam, né? eles criam problema
e eles vencem as famílias. Meus filhos estão hoje em escola pública porque eu fui vencida pelo sistema privado. Eles passaram a vida inteira em sistema privado. No ensino Desculpa, médio, mas vencido em que sentido? Qual foi cansei. a má abordagem deles? Não inclui, não dá o suporte, não faz o que a lei manda. Teve uma escola dos meninos que durante a pandemia eu coloquei no Ministério Público. E eu sou o único caso registrado ainda hoje, veja que absurdo. Pandemia 2020. Ainda hoje eu sou o único caso de mãe que fez a denúncia no Ministério Público e que manteve os filhos naquela escola. Porque normalmente as mães fazem a denúncia E tiram, e né? tiram. Eu disse, eu vou deixar. E eu quero que aconteça isso com o filho meu. Essa é a verdadeira mãe barraqueira. Você vai ter que pagar o preço. E aí meus filhos saíram dos escanteados para os príncipes da escola. Quando a escola entendeu que eu era uma mãe, que eu não ia abrir mão, que eu não ia ser vencida porque desistir não é opção, meus filhos deixaram de ser os patinhos feios e viraram os verdadeiros cisnes brancos da escola. Isso é importante. E essa questão de matrícula é importante, porque é importante dizer, inclusive, que gera multa. Então, a legislação estabelece de 3 a 20 salários mínimos a multa se houver negativa das escolas, tanto públicas como particulares. E em caso E de a reincidência, e a reincidência, né, a legislação estabelece, além de outras consequências, mas a perda, se for um gestor público, a perda do cargo. Então, é sério, de fato. Né? pode levar à prisão do dono da escola. Tem diversas consequências. Mas Aí eu vi queria- vantagem. Mas eu queria... Não, veja, Suspensão de atividade em outras situações. é, A legislação estadual ela é bem mais completa, né, do que a Sim. legislação nacional, a do estado de Pernambuco que é melhor. E ele fala em suspensão de atividades, suspensão parcial, suspensão total, perda da possibilidade da licença, né, para fazer a atividade educacional. Então, é algo realmente bastante sério. O que eu acho que é importante aqui que a gente fale também, Gabriel, é que dentro desse espectro do autista, a gente tem níveis de suporte, né, Polly? sim. Então, a gente tem nível 1, nível 2, nível 3. É importante. Fala um pouquinho pra gente. Deixa eu voltar só um passo. Tá, volte. O autismo. O que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele afeta principalmente a dificuldade, ou seja, ele afeta a comunicação e a interação social. Pode ou não afetar as questões de mobilidade, de Verbalização. oralização, né, na realidade. Que a gente tem que trocar também. É É. mais uma coisa que a gente tem que trocar, o verbal por Por oral. oral. Porque você andar, você está verbalizando, não é um verbo? Andar? Agora, a legislação quebrou. fala em verbal, né? É, A legislação é da década de... Veja, a gente tem uma legislação, engraçado isso. mas a legislação sempre está atrasada. A professora. gente tem uma legislação 2012, 2015, 2012 nacional, 2015 estadual. Desculpa, a advogada falando isso pro juiz. Pô, juiz, tá Né? atrasadão aí. Não, a gente tem, a gente tem uma legislação 2012 nacional e 2015 estadual que fala alguns termos que a gente sabe que hoje, passados aí 12 anos, 15 anos, a gente já nem usa mais. Eu usei a expressão verbal porque a legislação fala verbal. Eles ainda chamam o autismo... É 2012, né, a chamam legislação. o autismo de... Como é? É um nomezinho bem feio. Você... Não é doente o nome, é enfermo. O autismo não é doença, o autismo não é não doença. passa pra ninguém, não transmite pra ninguém. O autismo tem 98% de características hereditárias dos pais. 2%, quer dizer, 1,7% são características hereditárias autogeridas, ou seja, autoformadas no útero. A alteração parte deles. E 0,7% são coisas que ocorreram, tipo prematuridade, remédios, medicações. Então, hoje, a questão do autismo ela é multifatorial, mas a gente não consegue determinar. A gente sabe que 98% é Genético. genético. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você tem um filho autista, pode procurar na família que o autismo não caiu do nada na sua casa, não chegou do além. Alguém, em algum momento, foi, é ou será autista, porque o autismo chegará em todas as casas, segundo Fátima de Quanti. Não é praga, é estatística, Isso. tá certo? Então vai chegar na sua porta, se não for pela porta da frente, vai ser pela porta dos fundos. E Mas você vai tem, chegar. e você tem que aprender sobre, seja pelo amor, seja pela dor. Isso. A gente está fazendo aqui um trabalho para que seja pelo amor, que as pessoas se aprendam e se conscientizem. Em relação ao nível de suporte, a gente tem que entender que
Se trata de um espectro. Pensando no arco-íris, você vê as 7 cores, mas você não consegue determinar onde Qual é? começa uma e termina Termina outra. outra. Isso é o que a gente chama do espectro da luz, que é o arco-íris. O Isso. autismo é a mesma coisa. Eu sou nível 1 de suporte e ando na ponta do pé. Fulano é nível 3 de suporte e não anda na ponta do pé. Pois é. E tá tudo certo. Não deixa de ser mais autista ou menos autista. O nível de suporte não é para o grau do autismo. Para determinar o quanto de ajuda aquela pessoa demanda de outra ou de outras. Para se adequar à sociedade em que vivemos. Ah, não, mas autista tem muito direito. Não, ele tem muito direito, não. Tem nada. Tanto quanto a gente. Tem né? nada. Tanto quanto O qualquer autista, pessoa. o autista, ele tem adequações e necessidades que precisam ser supridas para que haja a equidade social. Para que ele seja respeitado na sua diferença e ele consiga conviver no mundo e dividir de igual para igual. Então não existe isso. A gente tem uma lei aqui em Recife, em Pernambuco, que foi da deputada Gleide Ângelo, que diz que a mãe de autista pode ter prioridade em fila de banco, em serviços públicos, etc., mesmo sem a presença do autista. Por quê? Porque essa mãe, ela vive em estado de guerra o tempo todo. O meu cortisol, se você medir, ele vai dar igual ao de um soldado em fronte de guerra. É aquele cara que está dentro da guerra, com um chapeuzinho e o rifle. Eu mato ou eu morro. Mas eu vivo assim o tempo todo. Aí a culpa é de quem? Dos meus filhos? Não. Verdade. Então, quando eu preciso usar o meu direito, muitas vezes a pessoa faz, oxê. Oxê o quê, bebê? Oxê o quê? Eu preciso correr para casa. Porque se meu filho ligar aqui agora, nesse momento, meu telefone está no silencioso. Mas eu habilitei uma função que se os meus filhos me ligarem, eu posso estar falando com o Papa. Meu telefone vai tocar. Porque pode ser qualquer tipo de urgência, inclusive uma desorganização grande, que pode levar até um acidente. Aí você viveu o tempo todo nessa de, vai ligar? Como é que vai ligar? Um estado de alerta Constante. constante, né? É você viver no alerta. né, de fato. Mais do que uma mãe típica, porque a gente também vive assim. Quem é mãe, meu Deus do céu, a gente já vive nesse estado de alerta. Pois é. E mães que têm os seus filhos atípicos, eu imagino, não vivencio diretamente, Pauli, mas imagino que o alerta é muito mais intenso. Imagina né? assim, o céu de Recife, todo mundo sabe que Recife é bipolar. A metade do Recife no sol danado, a outra metade numa chuva danada. Quando aparece a primeira nuvem no céu escura, eu já fico, ai meu Deus, vai chover. Ai meu Deus, vai chover. Pode ser que pisque a luz. Se piscar a luz, vai cair a internet, Ângelo vai desorganizar, vai bater em Pedro, vai quebrar não sei o quê. Então, você fica assim, ai meu Um Deus, estado de alerta. Né? qual é o próximo passo? Eu só vou conseguir resolver isso com terapia, com treinamento. Então, por isso que é tão necessário o treinamento tão rigoroso. É, Agora, imagina, ela deixa a filha dela na escola e vai embora. Se acontecer alguma coisa urgente, a escola liga. No meu caso, não. Deixa meu filho na escola, vai me ligar. Independente. E escola A privada é probabilidade. assim, ó. Escola privada é assim. Deixou o menino, daqui a meia hora, 40 minutos, a escola liga pra mãe buscar. Porque eles não querem cumprir o que manda a A determinação. legislação. É Pois absurdo. e aí, como o Paulo colocou, né, a questão do suporte é importante. A gente não tem, né, uma causa que diga o autismo desta pessoa é por esta X causa, mas a causa genética é mais apontada. Mas são multifatores que potencializam o quadro, né? E o médico psiquiatra, o neuropsicólogo, o médico, como também outros profissionais, como fono, como nutricionista, né, como psicólogos, precisam estar, TO. Então, na verdade, quando se diz, né, o autista tem muito direito, não, ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa, mas que ele vai precisar de uma maneira mais necessária de algumas ajudas, de alguns auxílios. Tanto quanto eu levo minha filha para o psicólogo, tanto quanto eu também levo minha filha, minhas filhas para o pediatra, para o oftalmologista. Só que a demanda de um autista, né, pelas questões dele, inclusive pode ou não ter comorbidades, né? Sim. Normalmente é combo. É combo, né? Então, aí potencializa muito mais. Então, eu vou para uma pediatra com as minhas filhas, por exemplo, fui com a Manuela essa semana, é só o exame de praxe.
exame de sangue, ultrassom, não sei o que já tem 12 anos. Para uma mãe com um filho autista, não é dessa forma. Então, e mais ainda se ele tiver um nível de suporte maior, mais ainda se ele tiver uma comorbidade. Então, vai precisar realmente de terapias integradoras. E aí... eu tenho uma queixa aqui para fazer publicamente. Olhe para a minha cara. Queridos amigos do Conselho Regional de Psicologia. Queridos amigos do Conselho Regional de Psicologia. As mães estão pedindo oficialmente para vocês reverem as questões das câmeras de segurança dentro dos ambientes terapêuticos no tratamento dos autistas, tá? A gente vai chegar nessa parte. Eu vou aí conversar com vocês quando vocês me atenderem, tá bom? Coisa fofa. Meu telefone tá aqui com a produção. Fala comigo. Climão, Boa. mas é bom. Senti o clima bom, aqui. Senti o clima. Eu vou pegar um gancho da fala de vocês, que é uma parte social do meu lado. Hoje, culturalmente, a gente não tem uma inclusão. Hoje. Possa ser que daqui 10, 20, 50, 100 anos a gente tenha uma inclusão. E a gente tem pessoas com vários tipos de deficiência desde que o mundo é mundo. Isso. E até hoje a gente não tem um suporte de inclusão correto para cada uma delas. Isso Nunca eu tô vai ter. Não, isso eu tô falando não do autista, mas tipo um deficiente De qualquer, visual, um deficiente Mas qualquer. na minha época, na escola, eu nunca tive um coleguinha com Down, nunca tive um cadeirante, Isso. nunca tive um cego na minha sala, nunca tive um surdo na minha sala. Por quê? Porque essas pessoas eram excluídas da sociedade. Eram escondidas, né? Em Viviam no casa. armário. Eu lembro, um professor meu falou um termo, eu não vou lembrar o termo, mas ele explicava que sabe o circo de horrores? Circo de horrores? As mães e pais que tinham crianças com deficiência criavam os filhos como se fosse um circo de horrores. Prendia dentro daquele lugar e as pessoas chegavam e falavam: nossa, eita, e como vive? A visão dele era um professor de história. Hoje, obviamente... Ele tem um termozinho que ele falava dessa questão. Hoje, obviamente, que a gente já avançou bastante, né? Sim. Então, em termos de legislação, em termos de atuação da jurisprudência brasileira, em termos de acolhimento das pessoas com deficiência. Mas é uma constante luta. Uma luta de várias mãos, né? Das famílias, das mães, da escola, do judiciário, né? Da sociedade como um todo, para que a gente possa fornecer, né, o arcabouço de não só das questões médicas, mas jurídicas também. Então, a gente vem avançando bastante. Hoje em dia, realmente a gente não via, né, a pessoa com deficiência em escola. Hoje a gente vê muito. Então, esse comportamento, né, que é essa inclusão atitudinal que a gente fala, que é de acolhimento, que por vezes precisa de um puxão de orelha quando alguém não matricula uma criança com deficiência na escola, então por vezes isso acontece, mas a gente já tem muitos avanços, sabe? Que bom que a gente tem, e a gente sabe quando quando tem uma porta fechada, a gente sabe como abrir essa porta, né? Os movimentos que a gente tem, né? Você fala do movimento aqui também em Pernambuco, também advogados especialistas na área. Então, a gente sabe onde procurar. Então, isso é importante também. E antigamente você não tinha que perguntar. Isso. Você virava uma ilha. Eu tenho um filho que não é como o filho de todo mundo. E agora? Aí se trancava em copas e virava uma ilha. Hoje não. Hoje a pessoa chega... Eita, e agora o que é que eu faço? Internet. Aí a primeira coisa que faz, autismo em Pernambuco. Aí, quem é que fala de autismo em Pernambuco? Aí ele sai dando uma lista. Aí chega, toca pra mim. Olha, porque acabei de pegar... Pronto, amigona, vem cá, tem um grupo de WhatsApp aqui só de mãe. Então, entra aqui. Mas eu sou pai. Peraí que tem um grupo só pra pai. Aí entra nesse grupo aqui, porque você vai trocar ali experiências com outras pessoas, pegar dica. Aí você se sente parte de uma comunidade. E foi assim que a comunidade autista virou a comunidade mais organizada e mais forte do Brasil hoje. Não tem uma legislação que mexa com o autista e não ganhe visibilidade. Não, é porque o autismo tá na moda. Não, amigão. É porque, é muita luta. Não é moda, não é modinha, não, longe disso. Mas a gente escuta muito, o autismo tá na moda, isso agora é comum. Eu já escutei até uma tese que não, é o industrial que tá fazendo as crianças, muito industrializado que tá fazendo as crianças virarem autistas. É muito tempo de tela que faz as crianças virarem autistas.
E a gente, aqui na conversa, a gente tá 1 hora já de conversa, tá? Nem parece. Mas há mais de 1 hora. Aqui na conversa, a gente já falou o que pode acontecer e o que não pode acontecer. O que é e o que não é. E eu vou tocar num ponto que é a justiça emocional. Porque a gente falou da justiça jurídica. Sim. E a emocional, como é que ela funciona? Polly pode falar com mais propriedade desse caso. Mas, ô Polly, você já se sentiu... Vou usar um termo que não posso ser que não seja o melhor termo, mas... Tá permitido. Tá permitido. Eu tô assumindo. Você já se sentiu coagida? Já se sentiu negligenciada? Já se sentiu sem chão, voltado pro seu esse tema que a gente tá falando? Porque há 8 anos você é ativista. Há 8 anos você é representante de uma comunidade. Você representa uma comunidade. Você falou que dá palestras, Sim. que vai bater, que hoje está estudando direito na Exuda para melhorar ainda mais esse ativismo. Então, em relação à justiça emocional, até que ponto você consegue enxergar ou não existe ou ainda tá a passos lentos? Como é que funciona? Enquanto mãe, né? Enquanto mãe, isso. Não é enquanto... Enquanto não é pros mãe, seus filhos. Enquanto mãe atípica. Tá. É. Eu vou ter que voltar de novo lá na parte da guerra, porque qual é o soldado que vem ajudar o outro? Sabe? Quando você pega o diagnóstico do seu filho e vai ser a sua vida que vai ter que mudar junto com a dele, eu abri mão do meu trabalho. Uma transformação. Entende? Depois do diagnóstico dos meus filhos, eu já tive um AVC. Depois do diagnóstico dos meus filhos, eu já passei por 2 ideações suicidas. Depois do diagnóstico dos meus filhos, eu já engordei mais de 25 quilos que eu não consigo perder. Eu era modelo, eu era manequim. Então, existe toda uma pressão e que você sabe que a sociedade como um todo diz assim, aquele menino é mal educado, a culpa é da mãe que não dá educação. Nunca é culpa do pai. E se a gente lembrar, que não é o meu caso, graças a Deus, eu sou 0,001% da sociedade dentro do meu contexto, tá? Minha família não se desfez depois do diagnóstico. Minha família não me abandonou. Eu tenho rede de apoio dos 2 lados da família, tanto do meu lado quanto do lado do pai deles. O meu núcleo familiar continua intacto. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho teto na minha cabeça, eu tenho as 3 refeições, eu tenho um veículo para me levar. Meus filhos estudaram e estudam hoje no que há de melhor e disponível para eles. Eu luto para isso, né? Porque para entrar na escola onde eles estão hoje, eu tive que lutar, eu tive que gritar para conseguir. Então, eles têm o melhor tratamento do mundo porque a minha família se junta e paga um plano de saúde absurdamente caro. Eu tive que entrar na justiça para brigar pelos direitos dele. E, por favor, senhores juízes, dê uma olhadinha no meu processo. E o que é que acontece? Hoje, o plano de saúde fica brincando com a cara da gente e está suspensa as terapias dos meninos. Certo? E ainda é isso. Então, não existe falar de justiça emocional para a mãe atípica se você não cuidar dela. Ah, mas está surgindo um bocado de programa, quem cuida de quem cuida. Beleza, mas a gente está falando isso há muito tempo. Porque hoje eu tenho um grande parceiro meu chamado Cadu Lins, que está fazendo o mestrado dele voltado para o cuidado das mães atípicas. Mas eu bati muito com ele e disse, amigão, eu engordei 25 quilos, você é educador físico, você é psicometricista, faz um estudo para que a gente possa, dentro do estudo, a gente tendo arcabouço científico, a gente poder fazer uma mudança de legislação, porque eu sou uma pessoa extremamente legalista. Tá errado? Tá errado. Eu gosto não, mas qual é a lei? A lei diz isso, beleza, então eu tenho que seguir a lei. O que é que eu quero? Eu quero mudar a lei. Como é que eu mudo a lei? Com dados. Quem é que vai me dar dados? Cientista. Onde é que eu vou arrumar cientista? Não tem. E aí eu vou fazer o quê? Então, primeiro eu vou fazer mudança na vida das pessoas, para que as pessoas mudem as suas atitudes, para que gerem dados. Veja como é cansativo e desgastante. Aí você chega numa fila, onde você tem direito a ser atendido com prioridade, não é preferencial, tá? O único grupo de pessoas que passa na frente do autista é o 80+. O resto vem depois dos autistas. Então um senhorzinho de 81 passa na minha frente. Uma mãe com um bebê chorando não passa não. Se meus filhos estiverem na fila, ou se eu estiver na fila precisando utilizar o meu direito, que é legal, e eu tiver como comprovar que eu sou uma mãe atípica e estou como principal cuidadora do meu filho, eu vou usar aquela fila, é meu direito. Então só quem passa na minha frente é o senhorzinho lá de 81 anos. Fora isso, todos os outros são preferenciais. Eu sou prioridade. Entende? Aí você vem perguntar da justiça emocional. Não tem. Não tem.
Não tem como a gente dizer, vai ter justiça emocional. Beleza, aqui na Exuda a gente tem o pessoal que faz as terapias com valores sociais. Sim. Que eu acho ia entrar nesse tempo também. importantíssimo. Valorizo absurdamente. Eu pego o contato e toda semana no meu grupo de mães eu tô colocando lá, porque justamente tem mães que não conseguem. Eu sou adotada pela minha psicóloga, já vão fazer 4 anos. Eu não custeio R$1 do meu atendimento. E não solto ela por nada, a não ser que ela me solte. Porque se não fosse por ela, a segunda ideação tinha acontecido. Eu teria puxado o meu plug da tomada. Porque não é porque eu tenho uma vida estruturada que a pressão não chega, não. Chega, meu amigão. Chega. Talvez não chegue porque eu não tô passando fome. Talvez não chegue porque eu não tô olhando pra cima e vendo a chuva cair na minha cabeça. Mas vai chegar porque uma desorganização vai chegar, uma medicação não tá dando um efeito certo. Meu filho tá sofrendo. Porque quando ele tem a desorganização, pra ele é o caos. É como eu digo, eu tenho pavor de barata. Eu vejo uma barata desse tamanho, na minha cabeça ela é um elefante. E eu saio correndo com medo absurdo, porque eu tenho na minha cabeça aquele trauma de que aquela barata vai me matar. Vai acontecer alguma coisa catastrófica. E se ela abrir a asa? Pronto. Pronto. Aí danou-se. Então, assim, se você fizer esse paralelo, não tem como ter justiça. Sim. 78%, rapidinho, professora, desculpa. 78% das mães, depois do diagnóstico, são deixadas pelo genitor. Certo? O pai não abandona. O pai pode separar da mãe, mas se ele não se separa do filho, ele é pai. Mas o genitor, ele sai pela janela quando o diagnóstico entra pela porta. 78%. Dos 78% desse tipo de mãe, 87% delas dependem financeiramente daquele homem que a abandonou. Porque ela abriu mão da vida dela para ser a cuidadora principal do filho. Então, como foi o meu caso, eu abri mão da minha carreira, do meu trabalho, uma vida totalmente organizada para ser produtiva, porque eu trabalho desde os 14 anos. Terminei minha faculdade grávida. Tá pensando que tava... Não, eu sempre trabalhei. E depois, quando os meninos fizeram 10 anos, eu tive que parar tudo e me tornar dependente financeiramente de outra pessoa. Entende? É muito complicado. E aí, depois disso, enfrentar todas as brigas judiciais, todas as lutas. Não tem como o seu corpo não responder. Escutar as lutas dos outros. Isso. Escutar a luta dos outros hoje é a minha fortaleza. Porque eu digo pra elas, o caminho que eu trilhei era mata fechada e cerrada. Eu tinha que vir com um facão, batendo tudo e um canivete na boca. Porque eu não sabia se eu ia quebrar uma árvore ou matar um tigre. Hoje não. Hoje vocês já têm uma estradinha, vocês têm um caminhozinho pra seguir. Beleza, pode ainda não estar asfaltada, pode não ser uma Avenida Agamenon Magalhães, mas também não é uma trilha indígena. Mas que você ainda continua nela e não soltou. E aí, eu vou sinalizando pra vocês, ó, por aqui, ó. Direita, esquerda. Mas tá muito mais simples hoje. Porque a ideia não é que as pessoas tenham que passar pelo que eu passei. A ideia é que elas se aproveitem das dores que já vieram antes. E somem novos esforços, né? A luta não pode parar. Exato. É como soldado, a gente tem que trocar. Essa fala de Polly é interessante porque exatamente A muitas pessoa vai famílias... chorar de novo. Eu tô aqui só quietinha, mas eu tenho muita sensibilidade, então eu termino me emocionando bastante. Mas isso pra mim não é, eu não fico triste com isso não, pelo contrário, eu gosto de me emocionar. Veja, isso é importante, essa fala de Polly, né? Porque a maior parte das mulheres, elas ficam sozinhas. Então, sem apoio, com dependência financeira, dependência emocional, né? Tendo que tirar leite de pedra, né? Como diz o povo matuto, né? Nordestino, nosso, a gente. Então, é muito triste isso, ver as famílias diante de um diagnóstico. Isso acontece não só com autismo, mas com qualquer outra deficiência. Boa parte das famílias se desconstruindo, né? Principalmente por atuação dos pais das crianças, né? Então, é triste isso. É uma das partes mais difíceis que eu acho, que é exatamente o abandono. O abandono não só aos filhos, mas o abandono à construção familiar diante de uma dificuldade, né? De uma decisão negativa diante de uma dificuldade que é encarar um diagnóstico de frente. E não é fácil, né? Como o Polly disse, se ela pudesse, ela desligaria o autismo. E é uma fala muito corajosa, né? Eu acho, muito, muito corajosa, porque ela não cai naquela ideia do eu vou falar somente o politicamente correto.
Eu tô diante de uma pessoa que Mas o que de fato é politicamente correto? é dar aquele glacê. Não, é isso que eu tô falando. O que as pessoas esperam Querem na internet, ouvir, é. o que as pessoas esperam na internet é que você glamourize ou romantize o autismo. Isso. Não tem nada de romântico não, hein? Eu Isso. convido qualquer pessoa a viver a minha realidade com os meus filhos dentro da minha especificidade. 24 horas. 24 horas. 24? Eu te dou 6 horas, amigão. Aí, um estágio, hein? Eu te dou 6 horas. Não, mas não precisa ser mais de um dia, não. Eu te dou 6 horas. Basta, meu filho, ver que vai chover. Eu te deixo com ele e vou embora. Agora eu vou te dar as mesmas condições que eu tenho. Vai ficar na minha casa, com meu filho, com tudo certinho. Quando ele desorganizar, você vai ter que ter o mesmo poder que eu tenho. Você vai ter que sofrer a mesma coisa que eu sofro. Como se o filho fosse seu. Porque é muito bonitinho. Uma coisa que eu digo, e eu queria que as pessoas entendessem isso da melhor forma possível. O autismo é um mar. Imagine um mar, um oceano. O oceano tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que tá revolto. Cada família tá no seu barquinho. Certo? Eu tô numa jangada. Marcos Mion tá lá no transatlântico dele. Veja, quando vier um mar revolto, eu vou sentir de um jeito, ele vai sentir de outro. E tá tudo certo. Por quê? De onde ele veio para onde ele tá, foi conquista dele. Certo? Eu queria que as pessoas tirassem isso. Ah, mas ele tem que fazer. Não, ele não tem que fazer nada, não. Ele faz o que ele quer porque ele quer. Ah, Paulo tá defendendo o Mion. Veja, eu tô defendendo uma pessoa que usa os próprios meios, que conseguiu chegar lá e que faz e dá causa e dá visibilidade à causa quando é para a coletividade. Se ele gosta, se ele entendeu e se ele acha massa o autismo do filho dele, tudo bem, é a família dele, eu não tenho nada a ver com isso. A minha realidade é diferente, eu tenho pessoas com quem eu convivo muito mais perto e a realidade é triste. Aí eu vou dizer que essa pessoa tem que romantizar o autismo do filho ou não pode desejar tirar o autismo do filho? Não. Se eu pudesse, eu tirava. E não é por mim, não. É por eles. Porque hoje meu filho quer namorar. Entende? Meu filho quer sair, quer paquerar. Se ele sai com um cordãozinho é uma coisa, se ele sai sem um cordãozinho é outra. Mas na conversa, quando ele se perde, na hora de manter a conversa, a pessoa já olha assim, estranho. Então é muito mais difícil ele manter um relacionamento. Ai, autista não namora, não namora, porque a maioria dos autistas são homens. Aí você quer dizer que uma proporção de 4:1, que é o que a gente ainda usa, e por isso a cor do autismo é azul. Você quer dizer que o menino nasceu autista porque a mãe é autista? E o pai, né, não? A gente tá tendo um diagnóstico tardio gigantesco dos pais. Depois de diagnosticarem os filhos, eles buscam o próprio diagnóstico, porque 90% das características que os filhos apresentam e que foram diagnosticados, ele apresentava na infância. Só que ele levou as porradas do mundo inteiro, sofreu, se machucou e tá aí sobrevivendo a trancos e barrancos. Mas ele era autista, sempre foi autista, porque ninguém pega autismo. As pessoas nascem autistas, vão morrer autistas. Não existe uma cura. Não existe um pó mágico de plim-plim. Um remédio. Não tem. Um antibiótico, toma aí, não existe. E aí eu acho que essa mudança, né? Paulo falou de 4:1 porque o autismo ele é muito mais presente entre os homens do que entre as mulheres. Para cada 4 homens, né, mulher. Porque na realidade é mais difícil diagnosticar o autismo feminino. Porque a mulher ela é treinada para fazer masking. Vamos lá. A brincadeira. Desculpa aí. Não, mas é sério. Aquilo foi muito bom. A mulher ela é treinada para fazer o quê? Ser quieta, calada, submissa e dona de casa. Tô mentindo? Quais são os brinquedinhos das meninas? Panelinha, boneca. O que é brincar de boneca? Simular a maternagem. A maternagem. Aí você tem a panelinha. A menina vai brincar de fazer o quê? Comidinha. O menino faz o quê? Jogar futebol. Ele vai ser ele, né? Ele tem o direito de ser o que ele quer. Ela não. Ela vai passar a vida toda sendo treinada para ser dona de casa. Essa é a brincadeira. Aí quando uma menina tá na escola, que ela é quietinha, caladinha. É tão linda, tão quietinha, tão caladinha, tão educada. Aí se é um menino, é um estranho. Mas os dois são autistas e estão com as mesmas características. A percepção social é diferente. Porque a mulher tem que ser recatada. O menino recatado é um bocó. Vê que tabacudo. Entende? Se fosse nordestina agora, Vici. Essa foi... Foi bom. Essa foi a primeira palavra com entonação mais pesada que os meus filhos puderam falar. Foi o tabacudo. E até hoje eles não falam palavrão. E quando eles precisam falar palavrão, eles fazem o pip. Na minha casa, a regra é regra. E aí, mãe, aquilo ali foi pi.
Dentro de casa não, querido. E deixa eu só colocar outra coisa aqui também, em relação a esse perfil mais masculino, né, mais entre meninos do que meninas, e a luta das mães. Não digo que não tenha pais, mas tem pais também que são aguerridos. Mas especialmente da mulher, da mãe, na nossa sociedade, que deixa suas atividades profissionais, que faz uma reorganização de sua vida, uma reestruturação das suas expectativas, do que ela projetou para a vida dela enquanto profissional, enquanto mulher, né? E passa a abraçar uma outra causa em prol de uma outra pessoa que é seu filho. Então, se a gente tem uma luta hoje, né, em prol dos autistas, da deficiência de forma geral, é porque a mulher tem um papel fundamental nisso. Então, eu tiro o chapéu para a Poli e para muitas mães que eu conheço que estão nessa atividade, né, e nessa luta constantemente. Lembrando também, acho que está dentro desse espectro que você perguntou da justiça social, emocional, né, melhor dizendo, a legislação dá à família, pelo menos a legislação, da família, tanto a legislação nacional como estadual, da família o direito a acompanhamento psicossocial. Só que falta política pública. Falta tirar do papel o que está na legislação a nível de política nacional e política estadual, pró-deficiência, né, pró-acolhimento dos direitos, que não é só da pessoa com deficiência ou da pessoa autista, mas da família no qual aquela criança ou aquele adolescente está introduzido. Então, hoje há, portanto, a necessidade de política pública que operacionalize, que torne efetivo o que a legislação já traz. Aí deixa eu lhe aperrear a mão um pouquinho. Diga. Como é que a gente vai fazer política pública? Com dados, não é assim? Aí volta aquela história, né, da Aí vamos ausência por de dados. dados. Para ter dados, a gente tem que ter Dinheiro para Não, pesquisar. tem que ter, não. Cientista. Primeiro, para ter o diagnóstico, a gente tem que ter o laudo. Para ter o laudo, a gente tem que ter o médico, certo? Mas para a gente ter os dados, para que as políticas públicas sejam executadas, a gente tem que ter o censo. Como é que você faz um censo do IBGE onde o número de pessoas com deficiência decaiu absurdamente? Não tem como, porque aumentou. Essas pessoas foram para onde? Então, entende que o censo já foi furado, que foi manipulado para ser diferente do que as pessoas acreditam? Não, a gente tá botando autista demais. Não. O censo brasileiro foi furado de tal forma que o número de pessoas com deficiência no geral, ele decaiu em vez de aumentar. Tá fazendo. Igual os cachorros na China, tá matando. Entende que o censo foi furado? Aí você já tem um censo furado natural, porque se você não tem o diagnóstico aberto para todos, você já não teria todo mundo diagnosticado como deveria. Então o censo já é furado antes de começar. Aí você tem um censo que ele foi feito e que a estatística dele diz que diminuiu o número de pessoas com deficiência no geral. Se eu disser que no prédio que eu morava tinham 24 apartamentos, eu acompanhei do lado aqui e nenhum dos apartamentos caiu o censo completo para falar de pessoas autistas. De todas as mães militantes de Pernambuco, nenhuma delas foi perguntado. Entende? Então, a gente tem um problema que não tem como sanar. A gente tem algumas micro saídas, tem. Pedir para as mães, faça por favor a CIPTEA estadual, municipal e federal do seu filho, porque aí vai ser a única forma da gente criar de uma forma indireta o censo, viu? A CIPTEA, por favor. O CIPTEA é a carteira de identificação. Da Lei Romeu Mignon. Eita, olha Mignon de novo aparecendo. Mignon de novo. É uma carteira que o autista ele pode ou não se identificar. Você tem o seu RG normal. Isso. O autista tem o RG e a CIPTEA. Se for interessante para ele se identificar como autista, ele apresenta as duas ou apresenta só a CIPTEA. Se não for interessante, tipo, tô paquerando aqui na baladinha, ainda não disse a menina ou ao menino que eu sou autista. A gente tá saindo, vai entrar na balada, o cara diz identidade, eu vou puxar a CIPTEA ou vou puxar a normal? Vou puxar a normal. Eu vou deixar para dizer que eu sou autista quando eu quiser. Eu não sou obrigada? Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu sou uma pessoa. Vai a avaliação do ser humano, né? Eu queria avaliar na hora. O cara tem que saber fazer o jogo, né? Aí, diz assim, vai mostrar não. Então quer dizer que você tá incentivando as pessoas a esconderem o autismo? Não. Não, eu estou incentivando as pessoas a se darem a oportunidade de se mostrarem como são e serem aceitas como são
antes de serem taxadas por um diagnóstico. Eu acho que a questão não é nem normalizar, e sim enxergar. Então, tipo, a gente tá conversando. Se você é ou não é, mas se a conversa tá fluindo, o que vai mudar Né? se eu te disser algo? O susto. Não, é isso que eu tô dizendo. O que vai mudar se eu te disser algo? Se eu mostrar pra você que eu tenho algo ou não. Então, tipo, isso não vai mudar nada. Você não tá brincando, conversando, dançando, cantando, andando igual perna. Mas interessante que muda, né? Qualquer Muda. tipo de informação que não seja, qualquer ele, seja a sua altura, seja o seu peso, seja onde você, de onde você veio, do bairro que você morou, da escola que você estudou, Quem do são seus pais? quem são seus, se você é autista ou se não é, tudo isso numa roda de conversa, numa sociedade extremamente desejosa por sempre avaliar os outros, porque a gente está sempre avaliando todo mundo, uma informação que não seja aquilo que eu espero do normal, entre aspas, sempre causa impacto. Eu tô fazendo, né, o levantamento de todos os meus S, Cs, Ds. Tô fazendo meu rastreio pessoal e já foi descartado o autismo. O TDAH tá ali, ó. Já posso dizer que sou um TDAH rasgado. Mas se eu tivesse dito, por exemplo, na época que eu estava namorando, olha, eu sou TDAH, será que teria sido a mesma coisa? Pois é. Entende? É. Será que Porque não a gente- teria... é. Será que na hora que eu vou para uma entrevista de emprego, eu dizer que sou TDAH, quanto isso vai impactar? Isso. Nas várias relações. Aí vamos lá. Uma sala de aula, professora. Eu que sou TDAH. Eu sou uma pessoa que sou extremamente legalista e sou muito rigorosa, a senhora sabe disso, na sala de aula. Com as minhas coisas, eu sou muito certinha. Sou aquela pessoa chata, certinha. Criação militar, etc e tal. Tem determinado momento que eu preciso me levantar. Eu nunca sabia por quê. Muitas vezes é dor nas costas, dor nas pernas, véia. Pega tudo junto, problema de junta e joga fora. Mas eu sempre precisei, eu sempre me contive. Hoje não, hoje se eu precisar me levantar, vou lá no quadro, vou me alongar. E a prova rolando e o povo morrendo do coração. E eu tenho o direito de me... Mas sabe o que é que não se faz, por exemplo, em escola? Eu não se puxa as cadeiras mais pra frente. E se combina com os TDAHs. Você quer andar e não quer Senta perder na a aula? frente. Não. A última fileira, A aula de vazia. trás, pra não atrapalhar. Pra não atrapalhar. Pronto, vocês que são hiperativos. Vocês querem andar, mas não quer perder a aula, vai lá pra trás. A última fileira tá livre. Fica andando de um lado pro outro lá atrás, que não vai atrapalhar ninguém. Ninguém vai ver vocês passando. Vai estar todo mundo prestando atenção da aula e o cara aqui atrás satisfazendo a autorregulação dele. Por que não faz? Isso é uma adaptação mínima possível. Mínima. A gente não consegue fazer isso. E as escolas, né, também, que é onde as crianças A mais gente não ficam. consegue. Né, a escola precisa ter, e isso está na legislação também, capacitação dos professores. A gente não falou aqui, mas, enfim, a gente... Já tô, Já assim, tá? de antemão, a gente tá com mais de uma hora. Eu acabei de receber, tá 1h30 de ExudaCast aqui. Tá vendo? É E difícil. muita coisa, a gente... E a gente não falou de tantas coisas que a gente queria falar ou deixou passar porque foi de um assunto, já caiu para outro. Pronto. Não sei se vocês viram. Tava falando de um assunto, eu disse, eita, foi para outro assunto. Outro eu assunto. pulei aqui até as Isso. fichinhas. A gente pode marcar Uma outro, parte 2. Uma parte 2. E aí a gente pode trazer mais uma mãe. Vamos. Podemos. Ou uma mãe ou um pai até, que Isso. seria uma boa. A Seria. gente mostrar o outro Interessante. lado da moeda. Você disse que tem um grupo só de pais. Pega aí o pai mais engajado, faz um bolão aí do pai mais engajado. Na realidade, no grupo dos pais, eu sou mãe, eu não participo. Eu falo Não, mas com você os disse que tem gestores. um grupo? Sim. Eu falo com os gestores dos pais, E tem. porque assim, tem assuntos de mães que são assuntos de mulheres Isso. entre mulheres. Sim. Existe um grupo de pais que com tem certeza. Não, Então, a mas gente é fez só, essa é só pra ter esse, separação só. esse parâmetro Sim, de sim. que seria Entendi. legal a gente escutar também o pai. E é uma causa boa, porque você falou que 78% dos pais vão comprar cigarro. E aí, é esse o ponto. Pô, se esse pai ficou, se esse pai auxilia, se esse pai tá no dia a dia, qual é o problema que ele tem? Pô, será que tem casos de pais... A gente tem aqui um cara que eu já trabalhei junto, mas hoje ele foi aluno da Exuda, que é já em Portugal. É um arquiteto. Ele enquanto ele estava fazendo a construção do estádio do Retrô, ele me pediu umas dicas para a parte de comunicação. E, pô, conversando com ele falando do filho dele, que pra ele foi engraçado. Ele disse que foi engraçado, porque quando ele achou que toda a expectativa tinha sido quebrada, foi o momento que ele mais se viu homem e mais se viu pai. Ele não esperava que
desde o diagnóstico até o hoje dele, ele fosse se tornar uma pessoa tão melhor. Ele fala isso e eu acho muito bonito. Da mesma forma que eu acho... A professora chorou. Mas vendo a Poli falar, é muito bonito. É muito bonito a gente entender que dentro de todo um contexto de frustração... Você vai chorar também, que eu tô vendo. É... Então fez aqui um brilhozinho diferente. Eu tava falando aqui que ela falou do luto. Mas, vou usar até um termo, né? Ela lutou pra poder lutar. Então, é esse o ponto. Gostei dessa frase. Eu tava pensando aqui. Tem um livro chamado Do Luto à Luta. Ela lutou pra poder lutar. Verdade. Ela se sentiu fragilizada, ela se sentiu mal, ela entendeu e a partir disso ela conseguiu viver e entender que a vida dela ia mudar. É uma fênix. Que a vida dela ia ter frustrações, mas que no final das contas ela ia ser mãe. A parte legal da história é que em nenhum momento ela disse, não, eu não vou ser mãe. Ela pode ter até, no fato, desculpa até a palavra que eu vou usar, ela pode ter desistido dela, mas ela nunca desistiu dos meninos. Essa é a minha visão. E aí, pra te quebrar agora, pô. Ele tá tentando, ele tá tentando. Pra te quebrar agora, Tá tentando a toda a gente vai finalizar o ExudaCast, mas antes eu queria escutar da Poli, pode ser, professora? Pode. Poli, eu sei que do outro lado tem 2 moleques aí. Tem. Qualquer coisa que você dar um rolê, tô casado, mas a gente desenrola ainda, tá? Vamos ligar. Tem 2 meninos, 18 anos, eu tenho 26. Então tem 2 meninos, meu irmão também tem 18. Então, 2 meninos que vão ser grandes homens, vão se tornar grandes homens, porque tem uma mãe e um pai ao lado que vão fortalecer eles. Eu queria que tu falasse o que eles representam pra você, como mãe, como filhos, mas também o que eles representam para o seu vivenciar. Você disse que queria desligar hoje, se pudesse. Mas, infelizmente, a gente não pode desligar. Então, me conta, em poucas palavras, ou do jeito que você achar melhor, o que eles representam para a tua vida hoje, não só como uma mãe atípica. Porque a mãe atípica já passou. Eu quero saber como mãe, a polimãe, o que é que eles te ensinaram, o que é que você aprendeu hoje, o que é que você vivencia e o que é que você enxerga. Porque tu disse que, pô, ele quer namorar, deixa ele namorar. E aí, será que vai ser uma mãe ciumenta? Não. Gente, vocês não têm noção. Eu tô fazendo a minha nova saga de palestras é falar de sexualidade dentro do autismo, vê? O povo não fala porque é tabu, porque não sei o quê, porque o anjo azul, porque meu menininho. Na minha cabeça é o contrário. É gente. Não, na minha cabeça é totalmente o contrário. É o quê, menino? Oxe, bora. Pega esse negócio, tem que balançar assim, fazer assim, não sei o quê. Tá lavando direitinho. Eu sou uma mãe muito... Nem aí, eu quero que sejam Não, pessoas. você é tudo aí, essa é a diferença. Não é que você não é nem aí, você é tudo não, aí. Eu sou nem aí pros tabus da vida. Sim. Tô nem aí, passou, volte. O banho tá mal tomado. Deixa eu ver, abre aí pra eu ver. Eu não tenho esse problema. E eu quebrei esses paradigmas com meus filhos, dizendo pra eles que eu não sou mulher pra eles. Sou mãe. E o lugar onde eu tô, ninguém tá. E ninguém vai nunca estar. Então, eu sou a mulher do papai. Eu sou a mulher na rua. Eu sou a chefe de não sei quem. Pra vocês, eu sou mãe. E o meu lugar não pode ser ocupado por ninguém. Então, pra mim, pouco importa se o que tá doente é o nariz, a boca, o olho ou o pênis. Eu vou olhar e vou tratar da mesma forma, porque pra mim é só uma parte do corpo deles. Se eles vão ter que usar pra outras coisas, graças a Deus, problema deles. E com quem eles vão usar é problema deles também. Porque eu também lido com isso, com ele, muito tranquilamente. Ângelo, ele tem 18 anos, mas a mentalidade dele é muito mais próxima de 8. Então, ele ainda não despertou. Mas Pedro, não. Pedro já tá lá, ó, já levou 3 fora das meninas, já se desesperou por amor, etc e tal. E eu tô aqui, ó. Beleza, véi. Treino supera dom. Ninguém acorda dizendo que, eu vou correr uma maratona e vou ser campeão da São Silvestre. Não vai. Você vai ter que treinar. A mesma coisa na moral. Você vai ter que tentar até conseguir. Vai ser fácil? Não. Você vai ter 500 namoradas? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, tanto faz. Olha, você vai ser ciumenta? Não. Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele quebre a cara. Enquanto eu tô aqui pra eu botar ele no colo e dizer, é assim mesmo, vamos. Deu errado. Deu, vamos consertar. Vai fazer o que agora? Porque eu não consigo parar e dizer assim, ai, meu bichinho, quando eles estão doentes, é uma mãe, é que eles não sabem ficar doentes. Eles Pô, a gripe masculina é difícil, gente. Por si só. Eu entendo, a gripe masculina, ela Mas eles diz não Deus. adoecem. Gabriel não queria dizer. Imagina, 2 homens que não adoeceram. Durante a vida inteira, eles tiveram uma fase de adoecer, que foi com 1 ano de idade, quando teve uma diarreia terrível, nascendo 4 dentes ao mesmo tempo.
Fora isso, eu nunca levei meus filhos para o hospital. Então, são meninos extremamente saudáveis, extremamente vigorosos. Eu não passo por isso. Então, quando vem uma gripezinha, eles não sabem ser paciente. Em todos os sentidos. Eles não sabem esperar, eles não sabem ser o doente. O que foi que os meninos me ensinaram? Paciência, tolerância, Resiliência. calmaria. Tu já imaginou essa pessoa? Eu sou calmaria para eles. Com TDAH. Com TDAH Veja só. lascado, eu sou a calmaria. Porque quando eu chego, eu faço... Parou tudo. Mas Aí todo é mundo isso para mesmo. assim, respira. Vamos de novo. Imagina você ter uma pessoa que é a sua referência de ser a pessoa mais agitada do mundo, mas que é o teu porto seguro e a tua calmaria. É na hora que eu chego assim... Calma, respira, vai dar certo. Eu acho que o ser humano tem a capacidade de se reprogramar. Foi isso que você fez. É difícil. Né? Houve uma reprogramação. Eles são... E aprender com avalanche. E inteligência, né? E controle emocional. Inteligência. Eu tive que aprender e estudar muito inteligência emocional. Eu tive que ler muito livro sobre liderança. Li diversos. Meu livro de cabeceira é a Arte da Guerra. Só pra você ter a noção do quanto eu preciso de estratégia todos os dias. Eu preciso ter estratégia para tudo todos os dias. É estratégia para comprar o pão, é estratégia para mandar e comprar pão na padaria sozinho. Porque o desafio de Pedro, por exemplo, ele tem um TDAH altíssimo. Uma distração absurda. Ele tá aqui concentradíssimo. Passou uma mosquinha, pronto, ele foi-se embora com a mosca. E perdeu a hora da prova. E ele tem suporte 1, né? E é suporte 1. Mas o TDAH é alto. O TDAH acaba com ele. Então, é muito complicado. Eu tenho que lidar com o Ângelo, nível 3 de suporte, que precisa de uma atenção, que tem uma dificuldade de manter uma comunicação, que para tudo ele responde sim ou não, porque para ele é mais cômodo. Agora, se for algo do interesse dele, ele é um ninja. Hiperfoco, né? Você diz a sua idade, sua data de nascimento uma única vez. Ele calcula a sua idade e nunca mais esquece. E todo ano vai lhe dar parabéns. Eu sofro todos os dias, quase. Hoje é aniversário de não sei quem. Vamos mandar feliz aniversário para não sei quem? Fulano, parabéns para você. Você é meu fã. Porque ele ainda não entendeu a história de você ser ídolo ou ser fã. Então, ele tem as repetições dele. Aí você tem que aprender que aquilo ali faz parte do mundo que ele se sente confortável. Mas o mundo dele é esse aqui. Ele não vive em outro. E ele vai ter que aprender a viver nesse aqui. Já sabe pegar Uber. Já sabe voltar para casa. Tá começando a aprender a lidar com dinheiro. Isso tudo eu tô tendo que construir. Quem são meus filhos? Meus filhos são as pessoas que eu estou usando como referência para dar esperança a outras mães que não têm. Meus filhos hoje são referência, principalmente no estado de Pernambuco, pela diferença entre eles, apesar de serem univitelinos, geneticamente iguais, eles são totalmente diferentes e eles passaram por todos os processos. Ele tem uma mãe que não tem pena dele. Eu sou uma mãe que eu não tenho pena, eu não tenho mimimi, eu não gosto das palavras coitadinho, pobrezinho, tadinho. Pra mim é você vai, você consegue e você pode. Quando eles chegam pra mim, mãe, não consigo, tentou 70 vezes? Se você não tentou 70 vezes, você não tentou. Qual é a frase, qual é a definição de loucura? Tentar a mesma coisa, milhares e milhares de vezes, da mesma forma, sem mudar nada, esperando resultados diferentes. Então, se você tenta a mesma coisa 70 vezes e nenhuma das vezes você mudou nada, a gente tem que estudar para outro diagnóstico. Mas se você tentou 70 vezes e foi mudando naturalmente à medida do processo, você vai obter resultados diferentes. Certo? Então, lá em casa eu não consigo, eu não aceito. Eu sou a mãe que já botei meu filho de castigo jogando videogame até ele passar a fase. Porque ele chegou pra mim e disse que não conseguia. E desligava o videogame. Eu disse, não tem isso não, meu amigão. Você vai tentar e vai conseguir. Porque treino superadom. Hoje ele zera o jogo que ele pega. O jogo que ele pega, ele zera. Por quê? Porque ele vai tentar. E aí eu trabalhei frustração. O não pode lá em casa existe. Você não pode. A gente vai sair, vai no supermercado e você não vai pedir nada. Eu treino meus filhos para não me pedirem nada. E o que é importante é a gente fazer isso com qualquer filho. Né? Qualquer um. Filho. Eles não são reis, eles não são príncipes e eles principalmente não são herdeiros. Eles vão ter que lutar para ter o deles. Eu não vou dar nada na mão deles de mão beijada. Não vou. E não tá aqui pro resto da vida, Nada. né, Polly? Agora vai ter a corrida dos morros. Eles estão treinando para correr 4 quilômetros pela terceira vez. E não foi do dia para a noite não, viu?
eles estão treinando todas as semanas e estão correndo 4 quilômetros. São os únicos autistas que correm 4 quilômetros juntos. Olha, como é que você consegue isso? Na marra. Quando eu digo às mães, primeira pergunta que eu faço pra ela: ai, meu filho me dá muito trabalho. Eu fiz: quem é o dono da casa? É tu ou ele? Como assim? Eu disse: não. Veja, é hora de dormir. Quem é que manda dormir? Tu ou ele? Se chama autoridade, né? Em qualquer Não, família tem que de vez ter. em quando eu fiz: pronto, começou errado daí. Porque a partir do momento que você inverteu, você vai errar toda a sua vida. Filho é filho, independente de diagnóstico. Ponto. Antes de ser autista, ele é uma pessoa. Ele precisa ter as regras, ele precisa ter o controle, ele precisa saber que ele está num mundo onde ele não é o dono de tudo. Ele pode entender de formas diferentes, né? Um diálogo com um filho típico é diferente com um filho A atípico. forma como você vai fazer Exato. isso é absurda. Mas você tem que tratá-lo como você quer que o mundo trate. Como um igual. E um ser humano, né? Então, comigo não tem isso. Eu pego a chave do carro desde pequeno, viu? Vá pro carro. O que foi? Tu vai deixar os meninos sozinhos ir pro carro? Eu disse: qual é o problema? Eles vão ligar, eles vão fazer isso. Eu ensinei a não fazer. Eu mostrei as consequências de como vai acontecer. Se fizer errado. Pronto. Peguei um vídeo na internet e disse: ó, é o seguinte, botou a chave no carro, vai ligar o carro, não sabe dirigir não, o que é que vai acontecer? Vai bater, vai quebrar, a gente vai ficar sem carro. Beleza? Quer ficar sem carro? Quer ir andando pra escola? Não, então pronto. Não bota a chave na ignição. Mas mãe, quando eu crescer eu vou poder dirigir. Você não só pode, como você vai. Fizeram 18 anos, já estão perguntando. O pediatra disse: mãe, eu vou aprender a dirigir a hora que você quiser. Tá caro, hein? Eu disse a ele: você quer aprender? Eu paguei minha carteira, você tem que pagar a sua. Eu não vou lhe pagar. O que eu acho que talvez aí Paulo tem um desafio, né? São duas pessoas que têm a mesma idade, Totalmente diferente. mas que têm um suporte diferente, né? Como ela falou, tem um que tem um desenvolvimento mais ou menos de uma criança de 8 anos. O cronológico não bate com Não o bate. mental. E o outro não, né? Então, até o desafio de fornecer algumas coisas para um e o outro não, como eu disse, mesmo na minha realidade de duas filhas típicas, desculpa, eu não sou a mesma mãe para as duas meninas. E você também não é e nem pode ser, dentro de uma realidade completamente diferente. E as perguntas vão surgir porque eles têm a mesma idade. Por que dá para um e não dá para mim? Por que ele pode que eu não posso? Isso é um desafio materno, né, que não é fácil, né? Professora Eu acho que Andréia. ele tá ali pensando assim, as cabeças devem estar formigando. Meu Deus do céu, eu tô casado. Tem que ter parte O próximo 2. passo vai ter menino. Não, amanhã não, né? A gente tá, pra você que não sabe, a gente tá terça-feira, dia 25 no ar, mas a gente tá gravando hoje, dia 21, sexta-feira. Sexta-feira, Sexta-feira, pós-feriado da Consciência Negra. E amanhã, dia 22, sábado, é meu chá de panela. Oh! Então, tô na correria, meu celular vira, o mestre tá pitando a mulher já patou. Que horas o homem leva o gelo, tá? Entendi. Só pra você ter uma noção. Engraçado, chá de panela, há muito tempo atrás, era só feminino, né? É engraçado. Meu chá de Meu chá de panela... Parabéns, Gabriel. E aí a gente tá na correria do caramba e eu tenho esse pensamento que eu gosto muito de criança. E eu vejo que essa ligação, eu fico pensando, caramba, eu não sou pai ainda. Eu fico, poxa, eu pego as perspectivas do que foi meu pai e minha mãe pra mim e o que são de alguns outros pais e mães que eu vejo. E eu disse, pô, é muito difícil. Não tem. Eu brinco com meu pai e com a minha mãe, eles não me criaram. Hoje eu tenho uma relação de pai e filho. Assim, são meus amigos. Entendi. São meus amigos. E aí eu brinco, eu disse, pô, eu sei. A gente já conversou várias vezes, discussões várias vezes. Eu sei, velho. Não se prive com isso, não se preocupe, não. Eu sei que eu já dei trabalho, eu sei que eu não prestei, eu brinco, eu sei que eu não prestei. Mas você também não tinha manual, velho. Eu brinco com meu pai. Eu brinco, você não tinha manual, velho. Fica tranquilo. Da mesma forma que eu errei, hoje eu tento acertar como filho, mas eu também quero acertar muito como pai. E, pô, é muito massa a gente ver o contraste de vocês duas, mas falando uma mesma língua. Que é a língua da maternidade, que é a língua do acolher, que é a língua do sentir, de entender e compartilhar. Que, no fundo, vocês querem compartilhar, mesmo de uma forma que você tá na mata cortando tudo que vem pela frente para criar um caminho e
olhando pra trás, vendo que tá vindo gente contigo, e da mesma forma de uma outra mãe que se emociona vendo tua fala e entende que na perspectiva dela, ela tem dores e tem acertos e erros. Isso. E é normal. É. E tá tudo certo. A gente tá há quase 2 horas conversando. E, professora, a gente não falou quase nada do que a gente poderia ter falado. Por quê? É um assunto, como eu comecei, gente, é um assunto que tem a sua perspectiva de há anos atrás. Não vamos falar disso não, ou eu não sei nem como falar. E hoje a gente consegue enxergar e ver. E outra coisa, a rede social, gente, queria muito que fosse igual no Japão ou China, que só pode falar quem tem a expertise. Então, escute as pessoas certas, tá? Isso. Não se depare com um vídeo de fulaninho que tá cheio de views, mas com a experiência errada, com o segmento errado ou com a dinâmica errada. Você tem uma dor, outra pessoa tem outra dor. Não junte tudo e faça como uma universal. Uma ideia universal, uma verdade única. Nem sempre é o que bate um no outro. E eu gostaria muito de agradecer vocês. A gente tá chegando no final do ExudaCast. E como ExudaCast, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Professora, já pode falar com a Tassiele, tá? Pra gente agendar a parte 2. Pra gente agendar a parte 2. A gente conversa. Polly, muito, muito bom saber que você não só é aluna da Exuda, como você tem uma história e tem, hoje, como coordenadora geral da Mobiliza TEA. Tive que dar uma fila agora que... Mobiliza até a PE. Mobiliza até a PE. Tem um palco que eu digo excelente pro que você criou. Palco, a gente brincou aqui, a minha estrela, né, brilha muito. Foi mais ou menos meu brilho. Eu vou brilhar demais. Eu brilho muito, que eu sou muito branca. Eu vou brilhar demais, e de fato, ela brilha muito. E foi a luz no fim do túnel de muitas pessoas, eu imagino. Na minha vivência de mesa aqui, na minha vivência de mesa. Então, muito obrigado pelo suporte que você dá para mães e pais e o suporte que você vai dar futuramente. E meninos, se vocês estão escutando, vocês têm uma mãe top, tá? Muito, muito massa. E agradeço demais. Vamos encerrar. Bom. Faltou alguma coisa, professora? Não, Faltou, não. né? Eu só vou lhe dizer a última frase. Sabe por que a gente não fala de abandono materno? Estatísticas? Porque mãe não abandona. Show. É só isso. Então vamos lá. Olhando pra geral, vamos dar um tchau pra essa galera. Tchau, gente, meu povo. E até a tudo. próxima. Até a próxima. E se liga que amanhã você tá escutando dia 25, amanhã já tá no Spotify, tá? Então tchau e até a próxima. Tchau.